Você já consegue contemplar isso em nome de Jesus? Aleluia! Pois estamos aqui nessa noite para falar exatamente sobre isso. Porque Deus é assim. Quando Ele faz do começo ao fim. Então, quero te convidar agora a olhar para o seu irmão e dizer para ele: Deus proverá. Hoje pela manhã, acordei com o coração muito feliz. E olhando pela janela, que é uma coisa que eu faço sempre, eu acordo pela manhã, abro a cortina, olho para fora. Eu moro no 10º andar, tem uma vista linda de lá. E contemplando tudo aquilo e olhando, observando, meu coração se encheu de alegria por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que Ele é, por toda a sua bondade, seu favor, sua graça. Eu fui tomada de tamanha alegria naqueles pequenos momentos ali. E eu comecei a prestar atenção. E o Senhor me trouxe o tema dessa ministração, que é sobre viver o sobrenatural de Deus. Você que deseja viver o sobrenatural de Deus? Você deseja viver o sobrenatural de Deus? E aí, olhando para esse amanhecer, logo me veio um versículo ao coração, onde o Senhor fala que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E fiquei pensando sobre quantas vezes isso aconteceu na minha vida. Já passei dos 40, né? Estou nos 40. Não tenho vergonha nenhuma de contar isso, porque o Senhor é bom. Se me permitiu chegar até aqui, é porque a fidelidade dEle e o seu amor tem se renovado a cada manhã. E poderia ter sido a minha última noite, de todos nós. Mas se chegamos até aqui, é porque a misericórdia dEle se renovou mais uma vez na sua vida. Ou seja, ela não se esgotou. Ela continua neste renovo todos os dias, porque Deus tem algo novo para você todos os dias. Deus não é um Deus que Ele é monótono. E eu acho que se você já caminha com Ele há algum tempinho, você tem noção disso. Ele não é nada monótono. Ele gosta de fazer coisas novas, surpreendentes, nos trazer para fora daquilo que nós estamos acostumados. Mas é essa realidade que nós precisamos adentrar. De que algo novo está aguardando por você todas as manhãs. Quando você levantar da sua cama, você não deve levantar olhando e dizendo: mais um dia de trabalho. Mais um dia que eu tenho que limpar essa casa. Mais um dia que eu tenho que cuidar de criança. Mais um dia para fazer um monte de coisa. É mais um dia que o favor e a graça do Senhor te alcança. E é sobre essa percepção que eu quero falar um pouquinho nessa noite. Porque todos nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Porque se a tua vida se resume a este tempo, tenho para dizer que você está muito limitado. Deus quer te mostrar algo novo. Quer te revelar algo ainda mais excelente, que é uma visão sobrenatural da sua realidade, da nossa realidade, daquilo que é este tempo que o Senhor está nos chamando para viver. Você crê que Deus tem um propósito para todas as coisas, querido? E que todo o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida? Se você crê nisso, tudo o que acontece na sua vida, e se Deus tem um propósito, se Ele está no controle, tudo é intencional. Tudo é intencional. Nós temos
uma percepção muitas vezes limitada, onde olhamos tudo como casual, causal. Mas nós precisamos entender que Deus é proposital. Deus não te fez acordar essa manhã simplesmente para dizer, ele acordou, ela acordou. Deus te fez acordar pela manhã porque havia um propósito neste dia para você. Algo que Ele gostaria de te ensinar, algo que Ele gostaria que você ensinasse a alguém, algo para que você conquistasse, um lugar para que você chegasse. Você poderia não ter chegado no seu trabalho hoje. Mas porque o propósito de Deus, para que Ele se cumprisse, você precisava chegar lá. Queridos, nós precisamos sair dessa percepção do natural, apenas numa percepção rasa. Nós precisamos adentrar, porque o sobrenatural é uma outra dimensão. Nós temos declarado que nós vivemos um ano do sobrenatural e nós precisamos vivê-lo todos os dias. Abrir os nossos olhos para contemplar aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver. Não podemos estar apenas olhando para as coisas e falando de coisas, falando de situações de maneira fútil ou rasa. Nós precisamos adentrar aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Deus não te chamou apenas para fazer o que você faz. Ele te colocou aonde te colocou porque Ele tem um propósito na sua vida, naquele lugar. Vidas a serem alcançadas, o reino dele sendo estabelecido, porque aonde um cristão chega, o reino de Deus chega. E essa autoridade que é dada através do nome de Jesus te acompanha, e por essa autoridade o lugar não pode mais permanecer da mesma forma. Se havia contenda, tem que reinar a paz, porque o nosso Deus é o príncipe da paz. Se havia falta de justiça, nós precisamos ali estabelecer justiça, porque Ele é o justo juiz. E se Ele está neste lugar, Ele precisa fazer a diferença. Se Ele habita em você, Ele precisa fazer a diferença através de você. E aí me peguei lembrando de uma história que eu ouvia quando criança, que me deixou muito impactada. Lembrei de um tempo que me contaram uma história de um senhor que estava saindo para o seu trabalho pela manhã, como fazia todos os dias. E ele, quando chegou na porta, ele ouviu o telefone tocar. Gente, telefone de antigamente, né? Residencial, aquela coisa, né? Quase um orelhão, né? Assim, tijolão. E ele voltou para atender o telefone. Nisso, era engano. Ele desligou o telefone e falou, bom, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tinha feito o devocional de manhã, tinha feito a tarefa de casa. Né? Porque a gente não pode sair de pijama de casa, né, gente? No Canadá a gente vê o povo saindo de pijama. Mas não é para sair de pijama. Saia armado, com a sua armadura bem posta, né? E aí a pessoa fez ali a sua afirmação de fé. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só que quando ele saiu pela porta, em direção ao ponto de ônibus, quando ele olha o ônibus passando, fala, acho que o meu dia não deu certo. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí ele segue. Falou, bom, vou esperar o próximo. Esperou o próximo ônibus. E aí depois, enfim, tempo depois ele chega no trabalho, já preocupado, falando, o chefe vai me matar. Quando o chefe o vê, sai correndo e o abraça. Ele diz, nossa, nunca recebi uma recepção tão calorosa do chefe desse jeito. Bom, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, tá tudo certo. E aí o rapaz abraça e diz, que bom que você chegou atrasado. Como assim? Chefe agradecendo que você chegou atrasado? Não faz sentido. E aí ele começa a contar que o aparelho que ele utilizava tinha dado um problema e estourou. E se ele estivesse naquele lugar, ele teria sido ferido. E aí novamente ele pensa, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Um telefonema que não fazia sentido o livrou de algo maior. E aí eu quero que por um instante você pense comigo. Algo tão simples, mas que demonstra a misericórdia e o amor de Deus pelas nossas vidas. E eu sei que isso não aconteceu só nessa historinha, porque ela não é uma história, ela é uma realidade. Quantos de nós já vivemos milagres que o Senhor nos deu, livramentos que o Senhor nos deu, nos concedeu, simplesmente porque tudo coopera para aqueles que amam o Senhor. Tudo que você vive, tudo que você faz tem o propósito de expansão do reino. Por isso nós precisamos sair dessa percepção de olhar as coisas como apenas um telefonema, apenas o acaso, apenas a circunstância, apenas a capacidade humana. Não, nós não vivemos por aquilo que nós somos, nós vivemos aquilo que o céu é. Nós precisamos viver essa realidade e tomar posse dela nas nossas vidas. E aí eu quero que você pare e pense por um instante, o que você já tem vivido em Deus? O que hoje Deus usou para falar com você? Sabe, muitas vezes a gente está na correria do dia a dia e a gente não se apercebe de que Deus está falando. E Ele está. Então agora, nesse exato momento, porque Terça Sobrenatural não é um culto normal, né? E nós estamos aqui para dar glória a Jesus. Eu sei que Deus falou com você. Talvez tenha sido o telefonema, talvez tenha sido um carro, uma freada, talvez tenha sido o que for. Deus falou algo com você. E se não falou, você vai ouvir o que Deus vai falar. Você foi edificado na sua fé? Deus está falando no meio do seu povo? Sabe, queridos, é essa realidade do céu que nós precisamos viver. Nós precisamos realmente sair da superficialidade e aprofundar em Deus. Nós precisamos ajustar a nossa visão. Eu que uso óculos e aqueles que usam óculos sabem muito bem. A gente vai no oftalmo e ela começa, melhora mais, melhora menos. É um ajuste. Mas depois que está bem ajustadinho, a gente não consegue mais viver sem. Você tira o óculos e parece que está faltando tudo. Porque você não enxerga mais nada. Né? Vai cada vez piorando mais. Né? Você fica mais e mais e mais dependente. Cristão tem que ser igual a alguém que precisa de óculos. Nós precisamos ser cada vez mais dependentes e dependentes e dependentes para poder enxergar bem. Nós temos essa condição. Nós precisamos nos adaptar. Nós precisamos ver aquilo que é sobrenatural. O natural já não mais nos pertence. Mas Deus usa o natural para falar conosco sobre coisas espirituais e sobrenaturais. Então, nós precisamos nos mover deste lugar, de apenas olhar para o natural como natural. Nós somos seres celestiais, seres do céu, seres que foram chamados para ouvir, para ver, para sentir, como aquele que está se preparando para morar no céu. Nós não podemos mais olhar para as coisas que acontecem ao nosso redor, sabendo que Deus tem propósito em todas as coisas, e simplesmente dizer, tudo bem. Se as coisas não estão indo bem, Deus tem um propósito nisso, mas a gente precisa entender qual é o propósito. Se as coisas estão indo bem, eu também preciso entender em Deus qual é o propósito de tudo isso estar indo bem. Então a minha percepção tem que estar alinhada à vontade de Deus. E aí Deus fala usando as pequenas coisas. Deus fala conosco o tempo todo. Deus quer se revelar nas pequenas coisas. Não precisa aparecer com uma carruagem de fogo aqui para você saber que é Deus. Você não precisa estar todo arrepiado para poder saber que é Deus. Deus pode falar com você com as pequenas coisas.
E aí eu quero compartilhar algo que Deus falou comigo sobre uma pequena coisa, de uma maneira natural. Nós estávamos no EDL, lá no, como é que é o nome do hotel? No San Juan. E aí os pastores, nos indicaram para sair dar uma caminhada. Deixa Deus falar com você. Contempla a natureza. Queridos, a natureza revela a glória de Deus. Se a gente observa a natureza, nós vamos começar a ver a glória de Deus. Se você olha para o seu irmão, você tem que ver a glória de Deus. E estava ali caminhando, eu já saí, fui direto para o lado da piscina, porque eu gosto da piscina. Fui mais reto, fui descendo e fui parar lá, na pontinha da piscina. E aí quando eu parei assim, tinha uma parte de vidro, é bem alto, né? Porque a piscina é borda infinita. Então eu estava lá contemplando, falei, não estou dentro da piscina, quase caindo na piscina aqui por um descuido nessa hora. Estava frio, deixa quieto, né? E aí eu estava ali contemplando, eu falei, Senhor, como é bom poder olhar para tudo isso, uma mata bonita, e aquela piscina, e contemplando tudo aquilo. Eu falando, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu falando, Deus, eu sei que eu não preciso, eu não quero ser, eu nunca fui tão boa assim, no púlpito, ministrando, e eu questionando, né? Será que eu estou fazendo alguma coisa para o seu reino? Será que eu estou prestando para alguma coisa, Deus? Não estou prestando para nada, não. Senhor, o que né? Às vezes me sentindo inútil ali, dizendo, Deus, eu estou parada, não estou conseguindo fazer nada, o que o Senhor quer de mim? E naquela hora ali parada, com aquele paredão de pedra assim que sustentava a piscina, o Senhor me disse, você vê esse paredão? Eu disse, vejo. Ele falou, pois bem, todo mundo olha para onde? Eu falei, para a piscina. Eu também estava querendo olhar para a piscina. Eu falei, pois é, mas eu não te chamei para ser a piscina. Deus fala bem direto comigo, tá, gente? Talvez Ele não fale assim com você. Mas Ele é direta já comigo, porque eu sou filho de cearense. Então, assim, eu já fui bem treinada a ser direta já. Minha mãe é assim, na reta comigo. Não tem conversa fiada. E aí Deus disse, eu te chamei para ser aquela que dá suporte para outros. Você não precisa aparecer. O que importa é que eu cresça. Não é isso que você canta? Tá bom, Deus, nem falo mais nada, aleluia, né? E fiquei ali prestando atenção. Saíam 2 canos, um cano bem grosso e um cano mais fino, para escoamento da água que caia ali. E o Senhor começou a ministrar o meu coração, dizendo, é assim que você vive, passando como aquele cano que vai escoando aquilo que é ruim, porque as pessoas quando chegam perto de você, é assim que você vai trabalhando. É esse o trabalho que eu te chamei para ser, para ocupar. Vai escoando e vai trazendo cura aonde precisa entrar, para que o meu poder se manifeste. E aí, eu falei, tá, Deus, mas podia ser pelo menos mais bonitinho, né? Um negócio de pedra, e cano, e cinza. Eu falei, puxa, Deus, eu gosto das coisas tão delicadinhas. E aí ele disse, você não prestou atenção. Eu falei, tá? O que tá faltando que eu não estou prestando atenção? Tinha uma pequena florzinha, azul, com detalhezinho amarelo. Ele disse, assim é você. Mesmo no meio desse paredão, dá fruto. Embeleza. Nas pequenas coisas. Queridos, Deus não te chamou para ser a piscina que aparece. Deus te chamou para ser o paredão que segura. Para que o reino cresça, é Ele que apareça. Deus não te chamou para poder aparecer, é Ele. Por isso a gente precisa mudar a nossa percepção. Deus quer nos usar. Deus quer trabalhar na nossa vida. E o meu tempo já acabou, não, quase. Misericórdia. Então, eu quero ler um texto com você. Efésios 1,
versículo 18 a 20 diz assim, uma oração de Paulo, quando ele diz: peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo. E fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Queridos, o mesmo poder que fez Jesus ressuscitar está habitando em você. Porque tem um propósito. Não é para que te engrandecer, não é para que você apareça, não é para que você possa fazer a beleza da onde você chega. É para que Jesus resplandeça na sua vida, para que Ele te transforme. Mas para isso nós precisamos ter esse entendimento de que não é as coisas não são como o natural nos mostra. O natural nos revela a glória de Deus e nós precisamos ter discernimento disso, porque nos acostumamos com o natural, nós não acessamos o sobrenatural. Vou repetir. Por nos acostumarmos com o natural, acabamos também nos acostumando com o sobrenatural. E aí nós perdemos o poder que emana disso. Misericórdia, Jesus. E eu quero trazer algo aqui. O rei Ezequias viveu essa realidade. Isaías 38 conta a história do rei Ezequias, que ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Ou seja, ele estava com o pé na cova. Ele ia morrer. Mas ele recebeu uma palavra de Deus, através da vida do profeta Isaías. E ele se arrependeu. Ele disse: Deus, tem misericórdia de mim. Quero ler. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Que mais? E eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria, eu defenderei essa cidade. Este é o sinal que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acaz. E a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: eu disse, no vigor da minha vida tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Eu disse, não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como faz o tecelão, e ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Gritei como um andorinhão, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio. Mas que posso dizer? Ele falou comigo, e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Até aqui. Queridos, olha o que acontece com esse homem. Presta atenção um pouquinho.
Ele estava morrendo, com o pé na cova. Ele se arrepende. O Senhor dá uma palavra, recebe a palavra, não apenas no natural, o Senhor se mostra no sobrenatural, afinal de contas, 10 graus, né? Voltando ali. Gente, isso é sobrenatural, não é? Retrocedeu. Não é nem que avançou, retrocedeu. Isso é milagre. Agora, qual a atitude dele? Ele olhou e não viu. Ele viu o milagre na sua frente, mas ele não contemplou. Ele não acessou. Por quê? Porque ele estava olhando só para o natural. Qual era o natural? O seu umbigo. Estou morrendo. Presto para nada. Não tem mais jeito. Não tem mais nada a ser feito. Ué, ele acabou de receber a palavra do Senhor dizendo que ia curá-lo, que ia dar 15 anos. Caramba! Não era 10 dias, gente. Não é dizer assim, ó, meu querido, se vira, você tem 24 horas para fazer tudo que você tem que fazer. Ele teve tempo. E ainda assim, qual foi a contemplação que ele teve? O que ele olhou? Aonde ele fixou os seus olhos? No natural que não expressava o sobrenatural. E aí, para a gente pensando um pouquinho sobre isso. E agora eu quero que vocês percebam o que acontece depois. Isaías 39, por favor. Ele já tinha ficado bom. Olha só. Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. O outro rei identificou isso, reconheceu isso. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, em todo o seu reino, que Ezequias não lhes mostrasse. Então, lá vem o profeta Isaías outra vez. Foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram de onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E aí a resposta dele: é boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu, pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Gente, quando a gente lê um negócio desse, não dá para dizer, é doido de pedra. Não dá para entender um negócio desse. Como assim? É boa a palavra do Senhor que o Senhor me falou? Como assim? Não está entendendo. Por quê? Porque ele não estava olhando para aquilo que era sobrenatural. Ele estava olhando simplesmente para o seu natural, para a sua própria vontade. Bom, pelo menos eu vou ter paz, o resto, tô nem aí, né? Eles que se virem. E aí, nós entendemos essa realidade aqui, queridos, um princípio importante que nós temos que nos atentar. Porque alguém que vive algo sobrenatural precisa ter uma atitude e manter a sua percepção dentro dessa mesma realidade sobrenatural. Ele não estava contemplando nada. Se ele tivesse entendido no sobrenatural tudo aquilo que estava vindo sobre ele, primeiro, a primeira atitude que ele deveria ter tomado teria sido olhar para aqueles homens e dizer: obrigado pelos presentes, mas a glória de quem? O que ele foi mostrar? A glória de quem?
foi mostrar todos os seus tesouros. Ah, fui eu que dei conta. Eu que sou o bambambam, eu estudei quantas noites para conseguir chegar até esse lugar. Quanto choro, meu irmão, que eu tive que ter, para poder chegar neste lugar. Você não sabe o tamanho da luta que eu tive. Você? Será? Tudo que ele tinha para mostrar ali foi tirado. Mas a consequência não ficou só para ele, ficou para todos aqueles que estão ao seu redor. Uma atitude fez toda a diferença. Como uma outra atitude fez toda a diferença. Eu quero compartilhar com vocês, está lá em Neemias. Eu vou ler os textos todinhos, porque eu acho que é importante. Vamos lá. Neemias 1 diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu o resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência desse homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Até aqui. Percebem a diferença? Um se movendo pelo natural e vivendo apenas o natural. Acostumado com a glória, abriu mão da realidade sobrenatural para a sua vida. O outro, vivendo um natural difícil, mas ainda assim acessando o sobrenatural de Deus, porque o seu coração estava disposto a olhar de uma outra forma. Esse homem, Neemias, fez toda a diferença, porque ele deixou de olhar no natural e chamou à existência aquilo que era sobrenatural. Deus hoje nos chama a declarar com essa mesma verdade, essa mesma força. Nós somos chamados a trazer o sobrenatural de Deus aonde colocamos a planta dos nossos pés, porque essa é a nossa herança. Nós precisamos tomar posse disso. Deus não te chamou para ficar olhando o natural e se acomodando a Ele. Deus não te chamou para viver o sobrenatural e se acomodar a Ele, porque Deus não é um Deus monótono. Ele faz nova todas as coisas e não acabou até aqui. Às vezes nós como cristãos estamos tão habituados ou
saudosos, olhando para aquilo que vivemos no passado e continuamos presos às experiências do passado em Deus, e por conta disso não vivemos o novo de Deus nas nossas vidas. Deus está nos chamando para um novo tempo. Deus está nos chamando para vivermos o sobrenatural. Mas para vivermos o sobrenatural, a primeira coisa que nós precisamos é tomar posse daquilo que Neemias aprendeu. A atitude que ele tomou, ter um coração quebrantado e contrito. A gente precisa pedir perdão para Deus da nossa capacidade tão limitada, e que muitas vezes a gente acha que a gente está arrasando e a gente está passando vergonha do nosso próprio orgulho, de olharmos simplesmente para nós e dizermos nossa autossuficiência. Nós precisamos nos quebrantar por nós e pelo nosso povo, por nós e pela igreja. Porque a igreja tem se inflado muitas vezes, inflado nas suas próprias capacidades, ou pelo nível de liderança, pelo nível de conhecimento, ou pelo nível de arrecadamento, ou sei lá do que for. Nós precisamos olhar para tudo isso e dizer: Deus, tem misericórdia da igreja. E eu não estou falando da ceifa, estou falando da igreja de Jesus sobre a face da terra, que muitas vezes tem tido divisão, que não consegue olhar em unidade, que não consegue amar o seu próximo, que não consegue às vezes amar a si mesmo. Nós precisamos ter esse cuidado e nós precisamos nos quebrantar, queridos. O nosso povo também anda cativo, porque muitos acostumaram com a glória e ficaram ali, até que foram aprisionados pelo cotidiano, pelo dia a dia, e perderam a sua visão. E aí o Senhor me traz a percepção de Sansão. Sansão acostumou a ter força. Ele não chegou nem a perceber que ele havia perdido, porque ele estava acostumado, brincou com a unção que Deus tinha dado. Mas ele ficou cego e ele perdeu a visão. Ele precisava dela outra vez. Ele precisava contemplar com os olhos do céu, não mais com os olhos naturais. E para isso, queridos, nós precisamos nos quebrantar, nós precisamos nos arrepender, precisamos pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, como igreja, como pessoas. Mas não para por aqui, porque não adianta apenas nos arrependermos, nós precisamos ter uma atitude de fé. Para sair deste lugar de aprisionamento, você precisa declarar, você precisa chamar à existência aquilo que o Senhor já declarou a seu respeito. Eu não sei qual é a área que você precisa ser liberto, mas Deus quer te libertar e Ele já declarou a sua absolvição. Ele já declarou que é hora de você sair de lá. Mas você precisa querer sair. E muitos milagres não nos alcançam porque nós não acessamos isso. E o reino de Deus é tomado à força, queridos. Não é para você ficar de braço cruzado, é hora de você realmente colocar os pés, né, o joelho no chão, colocar a cara no pó, se arrepender e começar a declarar. Você precisa ligar na terra aquilo que já foi ligado no céu. Isso é seu papel. Deus não vai fazer isso por você, porque o que dependia dele, Ele já fez. Agora é com você. Você precisa ser a voz profética nessa terra. Não o profeta do caos, não o profeta que se apenas olha para a realidade e diz: tá ruim, hein? Mas pode piorar. Nós precisamos começar a ser aqueles que olham uns para os outros e começam a falar as boas novas, das coisas boas e novas que o Senhor está fazendo em nosso meio. O tempo de chorar já foi, agora é hora de levantar e vai tomar posse do lugar que o Senhor está te chamando para ocupar. É este o lugar que o Senhor está te chamando. Seja a voz profética, para de lamentar, sai da caverna, levanta e vai e fala aquilo que eu estou mandando. Toma posse, traz para o natural
natural aquilo que já é sobrenatural, porque o Senhor vai fazer. Nós estamos chegando no mês nós estamos no mês de agosto. Temos declarado o ano do sobrenatural. Se você não está vivendo o sobrenatural, é porque você está com a boca fechada. Abre a tua boca e proclama. Abre a tua boca e declara que essa situação vai se reabrir, vai se resolver. Que a partir de hoje, em nome de Jesus, aquela situação vai cessar. Todo problema vai regredir em nome de Jesus. Que a cura vai te alcançar. Que o poder de Deus é sobre você. Você precisa levantar e declarar. Nós temos ficado muito tempo quieto. Abre tua boca, meu irmão. Não fica com medo, não. Pode ser que você seja só o copeiro. Neemias era só um copeiro. Que autoridade ele tinha para falar aquilo tudo para o rei? Se fosse pelo natural, nada tinha acontecido. Mas ele entendeu quem ele era em Deus. Ele não era só um copeiro. Ele era um agente do céu naquele lugar. Ele era aquele que chamava a existência sobrenatural de Deus para aquela realidade. E por conta disso ele viu a realidade acontecer diante dos seus olhos. Mas ele não ficou de braço cruzado. Ele não ficou de braço cruzado, porque aquilo que dependia dele, ele fez. Ele foi diante do rei, ele expôs a sua condição, ele foi batalhar, ele reconstruiu os muros, ele lutou. Deus não vai fazer um milagre e simplesmente assim, num piscar de olhos, para você ficar sentado no sofá. Aquilo que Deus faz na tua vida é para mostrar para os outros, é para abençoar os outros, é para servir os outros. Se Deus te abençoa, se Deus te prospera, não é só para você. Se Deus te deu uma casa, não é só para você. Se Ele te deu um carro, não é só para você. É para o reino. E por último, ainda na vida de Neemias, entender que ele não apenas falou, ele agiu, mas ele aprendeu que ele precisava depender de Deus. Ele estava totalmente na dependência de Deus, porque se ele dependesse dele mesmo, ele perdia todo o sobrenatural. Se tem uma coisa que consome o sobrenatural, é quando o homem quer sentar no trono. Porque quando nós queremos ocupar o lugar que é de Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. E é aí que nós perecemos. E nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. Nós precisamos experimentar mais do Senhor. Nós precisamos sim tomar posse desse lugar que o Senhor nos chama. E por esse motivo agora, queridos, eu quero que você se levante. Hoje nós declaramos uns aos outros a bondade do Senhor nas nossas vidas e aquilo que nós temos experimentado. Mas isso porque nós estamos pedindo. Isso tem que ser algo que é rotina nas nossas vidas. Não é algo para nos calarmos, porque quando nos calamos, nós estamos impedindo o sobrenatural de Deus de resplandecer, de aparecer. E quando o sobrenatural de Deus está sendo impedido pelas nossas vidas, alguém tem que sair da reta. E a gente precisa ter consciência disso. O que você precisa tirar da reta? O que precisamos confessar diante de Deus hoje? O sobrenatural vem, o poder de Deus vem, porque Ele diz que um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Essa é a nossa primeira atitude, o arrependimento. E todos nós temos do que nos arrepender. Pai, nos arrepender. Nós queremos, Senhor, quebrantar o nosso coração diante de Ti, Senhor, entendendo que precisamos muito
muito mais de Ti, Senhor, do que temos vivido. Deus, nos leva a um nível mais além, um nível mais excelente, de contemplar a Tua glória nas pequenas coisas, Senhor, e te dar a glória por cada uma delas. Senhor, nos perdoa, porque temos vivido dias corridos, dias difíceis, tempos, Senhor, onde estamos olhando muitas vezes para nós mesmos, mas nós precisamos, Senhor, e nós queremos sair dessa dimensão, ó Deus, de olhar a circunstância e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor, fala nessa noite, Senhor. O Senhor falou conosco, o Senhor ministrou as nossas vidas, e por isso, Senhor, nós queremos realmente, como igreja do Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor, te pedir perdão por tudo que temos feito, ó Deus, pelo nosso silêncio. Queremos, Senhor, te pedir perdão, Senhor, por termos nos calado tantas vezes, Senhor, por tantas vidas que estão indo para o inferno por falta da nossa posição, ó Deus, por termos, Senhor, nos calado, ó Deus, por termos usado, Senhor, a glória, termos usado a Tua glória. Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, tem misericórdia da Tua igreja, ó Deus, purifica-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu sangue, Senhor, nos purifique, nos redima, Senhor, nessa noite. Deus, muda nosso coração, muda nossos olhos, muda nossa mente, muda nossos ouvidos. Deus, sintoniza-nos, Senhor, a Ti, sintoniza-nos, Senhor, a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, ajusta a nossa visão, ajusta, Senhor, em nome de Jesus, porque não queremos viver, Senhor, do natural, nós não queremos, Senhor, viver aprisionados a essa realidade, nós queremos, Senhor, sim, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós e exercer tudo aquilo que o Senhor nos chamou para exercer. Deus, em nome de Jesus, toma-nos, Senhor, nessa noite, toma-nos nessa noite, vem com Teu poder, Senhor, muda a nossa condição, muda, Senhor, a nossa realidade. Pai, nós queremos sim, e nós faremos sim, queremos levantar essa bandeira de glória, Senhor, queremos, Senhor, levantar, Senhor, entronizando, Pai, diante dos homens, entronizando, Senhor, nos nossos lares, entronizando, Senhor, no nosso trabalho, entronizando, Senhor, por onde andarmos, que a Tua presença seja a marca principal, que a Tua presença, Senhor, seja, Senhor, aquilo que transforma. Venha sobre nós, Senhor Jesus. Oh, reina sobre nós, Senhor Jesus, reina sobre nós. Nós queremos sim, Senhor, ser Teus servos, sermos fiéis à Tua palavra. Nós queremos cumprir o Teu propósito, nós queremos viver aquilo pelo qual o Senhor nos chamou para viver. Deus, não queremos ficar ocupados com as coisas deste mundo, mas queremos viver neste mundo propagando a Tua palavra, fazendo a diferença, levando, Senhor, as boas novas de Cristo, da salvação, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, nós queremos viver o sobrenatural nessa terra, nós queremos viver o sobrenatural nessa terra, nós queremos, Senhor, ter os olhos do céu, nós queremos ter os ouvidos, Senhor, filtrados pela Tua palavra, nós queremos, Senhor, ter o nosso coração guardado em Ti. Vem, Senhor, toma o Teu lugar, toma o Teu lugar, toma o Teu lugar, para que o Senhor cresça, para que o Senhor cresça, para que o Senhor cresça nessa terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.